Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja em cada lar que nós estamos atingindo nesse momento. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, por estarmos juntos, mesmo que em quarentena estejamos todos juntos. Antes de iniciar a mensagem, eu quero trazer alguns avisos. Bom, nós continuaremos em quarentena e tudo indica aí por mais 15 dias. Isso aí vai depender do governo, de como nós conversamos com a liderança, com a nossa liderança, com os amigos pastores. Então, nesse sentido, nós continuamos por mais uma semana com as portas fechadas no templo, mas como o templo realmente somos nós estamos unidos aqui. Então, nós não teremos nessa semana o culto de oração, na terça-feira à noite. Também não teremos o ensaio do Elemento Kids no sábado à tarde. E a nossa reunião da juventude está acontecendo via conferência, todo sábado. Se você quiser participar, basta dar um toque para nós colocaremos o seu endereço na nossa listagem e você entra também conosco sábado às 7 da noite via conferência para estarmos juntos, compartilhando do que Deus tem feito conosco. Portanto, nenhuma programação haverá nessa semana no templo. Quero parabenizar os nossos aniversariantes da semana. Bismarck, que aniversaria hoje, pastor Adailton no dia 8, Paula Bezerra no dia 10, Irmã Maria das Graças no dia 11 e o irmão Francisco Batista no dia 12. A minha oração é que o Senhor esteja fortalecendo o laço de amor que Ele tem com vocês e ministrando a sua graça aos corações de vocês a cada dia para que vocês sejam mais fortes no Senhor. Enfim, Lucas capítulo 7, verso 15. Lucas 7, 15. Nós estamos numa série de mensagens rápidas nessa semana e tanto a mensagem de agora pela manhã como à noite serão parte do encerramento dessa série. Então a gente está lá em Lucas capítulo 7, nos versos 11 a 17 e a gente vai ver o verso 15 agora pela manhã. Assim diz a palavra do Senhor. Ele se levantou, sentou-se, começou a conversar e Jesus o entregou à sua mãe. Vamos orar? Pai, nesse momento onde nós nos reunimos, estamos em nossos lares, mas em família, como igreja, estamos juntos. Eu quero te louvar, te agradecer. Obrigado por essa manhã, pelo dia que se renova em nosso ser. Enfim, Senhor, a minha oração é para que o Senhor nos dê sabedoria nesse momento para ouvirmos o que o Teu Espírito tem para nós. Nós colocamos as nossas vidas em Tua presença. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém. Irmãos, pensei na viúva, porque os nossos idosos ultimamente têm estado muito em vigência. A mensagem é sempre preocupem-se com os idosos. A mensagem é sempre cuidado com os idosos. E quando nós falamos de idosos, eu pensei na viúva. Essa viúva tão sofrida nesse momento. Jesus entra na cidade de Naim e na entrada da cidade ele se depara com um enterro. Lá estava um jovem e a sua mãe estava seguindo o enterro. Eu imagino o sofrimento daquela mulher. Jesus olha para ela e se compadece. E diz que fala para ela, não chore. Logo, Jesus toca no esquife e ressuscita aquele jovem. O texto bíblico diz que o jovem era filho único. Então, aqui nós temos uma trama muito importante, já que a viúva dependia daquele filho.
a gente tem algumas observações para trazer nesse sentido, para que Deus fale para a gente exatamente o que Ele precisa falar. É interessante que nós saibamos algumas informações. Por exemplo, nós vemos a preocupação com a pessoa da viúva. Jesus se preocupa com aquela viúva, né, a ponto de estar no sentido de se condoer com a dor dela. Quando a gente olha para o verso 13, a gente percebe claramente isso. E aí eu queria trazer um pouco para os irmãos o que era ser viúva no tempo de Jesus Cristo. Como a viúva convivia. Por exemplo, se a gente pensa na situação como mulher, a gente percebe que não somente hoje, mas as mulheres sempre foram discriminadas. E aqui estava uma mulher duplamente discriminada. Primeiro, porque era mulher. Segundo, por ser viúva. Ela tinha pouca participação na sociedade. O seu papel era cuidar da casa e dos filhos. Lógico, ficando viúva, era ela que tinha que dar conta da educação também, da continuidade da educação dos filhos e do sustento deles. A sociedade era patriarcal e o homem era o líder absoluto. A mulher não aprendia a ler nem escrever. Não podia se manifestar diante da sociedade. Para se ter uma ideia, ela ficava separada nas sinagogas. A viúva sem o filho, além da discriminação, sofria o empobrecimento. Ela lidava com tudo isso e ainda tinha que sustentar os filhos. Nesse sentido, perdendo o filho único, no caso daquela mulher, perdia todo o sustento. Sem poder trabalhar, dependia da comunidade, que teria que fazê-la sobreviver. Esse assunto era muito importante. Para vocês terem ideia, Jesus Cristo, no texto de Marcos capítulo 12, nos versos 41 a 44, ele destaca uma viúva que está no pátio do povo para dar a sua oferta. O texto bíblico diz assim: Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Jesus destaca essa mulher exatamente porque entendia o sofrimento da vida dela, a solidão e a falta de sustento. Ou seja, ela teria que estar sozinha naquele momento e o pouco que ela tinha, ela colocava para a obra do templo. Viúva. Olhando para o Antigo Testamento, no livro de Reis, no primeiro livro de Reis, capítulo 17, nos versos 7 a 12, a gente encontra a história da viúva de Sarepta. Elias foi colocado por Deus para visitar aquela mulher. O texto bíblico diz assim: algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vai imediatamente para a cidade de Sarepta e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe fornecesse comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão.
Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que comamos e depois morramos. Essa geralmente era a vida de dificuldade da viúva. A história todos sabem. Aquela viúva levou Elias para sua casa. Possivelmente Elias tenha ficado ali um bom tempo, possivelmente 2 anos, cerca de 2 anos. E depois a gente sabe que o filho daquela viúva ficou doente e Deus usa Elias para ressuscitar aquele menino. A viúva era muito importante para Deus. Era muito importante para Jesus. Isso é demonstrado no texto de Tiago, capítulo 1, no verso 27. A Bíblia diz assim: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Perceba, o destaque aqui é o serviço de proteção dos órfãos e das viúvas e o serviço de santidade. Por que não dizer de humilhação, no sentido de nos colocar nos pés do Senhor ou aos pés do Senhor, saindo das coisas desse mundo? Texto bíblico em Provérbios, capítulo 15, no verso 25, diz: o Senhor derruba a casa do orgulhoso, mas mantém intactos os limites da propriedade da viúva. Era muito importante cuidar da viúva naquele momento. A dor daquela mulher compadeceu Jesus Cristo. E ele atinge simplesmente o ponto principal na história. Ele dá a vida ao filho único daquela mulher, para que ele seja restabelecido na sua função de filho. Então a gente percebe aqui a alegria do retorno à vida. Quando a gente olha para o texto e simplesmente vê Jesus Cristo tocando o esquife, olhando para aquele povo, ao mesmo tempo para o esquife, e diz: jovem, levante-se. Quando a gente percebe Jesus Cristo devolvendo a vida àquele jovem, a gente entende claramente que ele fez isso para que o nome dele fosse glorificado na vida daquela mulher. Marcos capítulo 5, nos versos 41 e 42, registra a ressurreição de Talita, uma menina. A ressurreição era algo extraordinário naquele tempo, algo muito especial. Quando a gente olha para João capítulo 11, nos versos 43 a 45, a gente percebe a ressurreição de Lázaro. Trazer outra pessoa à vida era algo que chamava muita atenção. Chama hoje, chamava naquela época. Mas restabelecer a vida daquele jovem foi de grande importância. Perceba no verso 12, a gente está em Lucas capítulo 7, verso 12. Quero ressaltar o que eu já falei. Aquele jovem era filho único. E como filho único, ele respondia pelo sustento da mãe. Ela não iria mais passar por algumas queixas registradas na palavra de Deus. Por exemplo, em Atos capítulo 6, no verso 1, o texto bíblico diz assim: aqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição de alimentos. A gente percebe nesse texto, e de repente, viúvas de fala hebraica sendo privilegiadas diante das viúvas de fala grega.
Aquele jovem ressuscitado não permitiria mais que sua mãe, ou não permitiria que sua mãe passasse por problemas assim. Ele poderia assumir a casa novamente e ajudar a sua mãe. Porque é assim que diz o apóstolo Paulo no texto de Timóteo, capítulo 5, verso 16. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 5, verso 16. Ele diz assim: se alguma mulher crente tem viúvas em sua família, deve ajudá-las, não seja a igreja sobrecarregada com elas, a fim de que as viúvas realmente necessitadas sejam auxiliadas. Agora perceba o texto. A Bíblia diz que se algum crente tem viúva em casa, é necessário que essa pessoa cuide dessa viúva, para que não sobrecarregue a igreja. Essa aqui é uma importância da família. Essa aqui é uma importância que a família precisa trazer para si. Os nossos idosos são de responsabilidade dos filhos, dos familiares mais chegados. No próprio texto, a gente percebe nos versos 3 a 5, o apóstolo Paulo deixando claro isso. Ele diz assim: trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. Mas se uma viúva tem filhos ou netos, que esses aprendam primeiramente a pôr a sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. A viúva realmente necessitada e desamparada põe sua esperança em Deus e persiste dia e noite em oração e súplica. Os nossos idosos, os sábios que acumulam as experiências diante do Senhor, precisam de tratamento, e quem se preocupa com esse tratamento, ou quem deve se preocupar, são filhos e netos. É de importância muito grande para aquela viúva ter o filho restaurado. Jesus Cristo olha para ela e entende assim: ressuscita seu filho, para que seja restabelecida a administração do sustento da sua mãe. O texto bíblico, e aí Lucas capítulo 7, no verso 15, relata que aquele jovem se levantou, sentou-se, começou a conversar, e aí Jesus o devolveu à sua mãe. O texto diz: o entregou. Reestabeleceu. A minha oração nesse momento onde nós estamos reclusos seja de consciência, para que nós entendamos que precisamos cuidar dos nossos mais velhos, aqui destacado na pessoa da viúva. Mas eu destaco os nossos idosos, os nossos aposentados, aqueles aos quais nós deveríamos estar ajudando. E eu sei que muitos no nosso país, ao ser ajudados, são abençoados, mas muitos mesmo, talvez a maioria, em vez de serem ajudados, ajudam. Do seu parco salário ou da sua parca aposentadoria, tiram ainda para darem aos filhos e netos. Muitos não podem estar hoje no isolamento porque cuidam dos seus netos. Muitos sofrem abandonados dentro de casa, sem ter sustento e sem ter família. Eu oro por nossos idosos no país. Eu oro para que entendamos que é função nossa, filhos, netos e demais familiares mais achegados,
a cuidar deles, a estar com eles, no sentido de protegê-los. Olhando para aquela viúva, eu entendo que o restabelecimento da vida do filho único dela era para que ela estivesse novamente na valorização da vida e tivesse quem cuidasse dela para a honra e glória de Deus. A minha oração nesse momento é que a gente entenda isso. Vamos orar? Deus, eu louvo o teu nome. Eu engrandeço o teu nome. Eu ministro glórias a ti, Senhor, porque tu és o único digno de receber toda honra, louvor e glória. A minha oração é que nesse momento, quando nós passamos por situação difícil no nosso país, quando uma doença se alastra, matando muitos, deixando muitos adoecidos, a minha oração é que o Senhor cuide de nós, que o Senhor coloque a sua mão sobre nós, nos protegendo, que o Senhor olhe pelo povo atingido nesse país. A minha oração é que o Senhor olhe pela liderança política desse país, para que eles entendam realmente o que o Senhor quer. A minha oração, Senhor, é que o Senhor contenha essa doença, é que o Senhor conscientize a sua igreja do que precisa ser feito. Oro pela nação brasileira, para que nós em breve estejamos em paz. Eu quero aproveitar para orar pelos idosos do nosso país. Senhor, olha para as nossas viúvas, para aquelas pessoas que não têm como serem sustentadas ou como se sustentar, que precisam do outro para serem sustentadas. Oro por aposentados que estão com fome, por aposentados que precisam dividir a sua parca aposentadoria com seus filhos e netos, por pessoas que já contribuíram muito com essa nação e continuam sofrendo. Eu peço para que o Senhor tenha misericórdia de cada um, de cada família aqui representada do nosso país. Deus, que o teu amor esteja nos cobrindo, para que nós estejamos diante de ti. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por você estar conosco nesse momento. E rogo para que o Senhor seja a paz, o amor, a graça do seu lar. Que a sua família sempre reunida esteja sempre protegida pelo Senhor. Estaremos novamente reunidos mais tarde, entre 19 e 19h30, para podermos dar continuidade no texto bíblico. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça sempre resplandecer o rosto dele sobre você. Assim oro, no nome de Jesus. Deus abençoe.